Espero que você e suas famílias estejam bem. Hoje, dando continuidade ao nosso assunto sobre o mercado financeiro, nós vamos falar a respeito dos tipos de investidores e sobre a bolsa de valores que nós temos e como funciona o mercado de ações. Então, já ganhando tempo, né? Quando nós falamos em investidores, nós temos, claro, investidores arrojados, nós temos investidores que são mais conservadores, mas nós temos também outros tipos de investidores. Então, eu pergunto a você, que tipo de investidor você seria? Aquela pessoa que tá cheia da grana, gosta de investir, gosta de aplicar, de ver seu dinheiro rendendo cada vez mais? Ou você é aquela pessoa que recebe seu salário, já pensa em comprar coisas, já paga o cartão de crédito, quando vai pagar tudo e vê que acabou o seu dinheiro? Então, é muito importante nós termos uma boa saúde financeira e um controle de gastos para que o nosso dinheiro venha a ter um bom retorno e para que possamos ter um capital a fim de trazer um rendimento para nós. Quando nós falamos de investidores, nós temos algumas concepções dele, que é o investidor normal, qualificado, profissional e não residente. Então, vamos começar com o investidor normal. O investidor normal, ele é qualquer pessoa que tenha a intenção e o capital em mãos que consiga investir. Então, por exemplo, digamos que eu tenho a intenção de colocar meu dinheiro assim que eu cair meu salário. Só que eu não coloco, então eu não posso me enquadrar nesse. Digamos que eu tenho um centavo que seja, e esse um centavo eu vou lá e invisto. Sei lá, na poupança, mesmo não sendo um bom investimento, vou lá, coloquei nele, ou no CDB. Eu posso ser considerado um investidor normal. Ele também, para algumas pessoas dessa área, falam que ele é chamado de investidor Zé Mané. É a pessoa que está começando, vai começar a investir, não tem muito conhecimento na área, ou não tem um capital muito grande, né? Às vezes eu posso ter muito conhecimento, mas não tenho capital, e isso faz com que eu fique considerado um investidor normal. Mas, o investidor normal pode também ser conhecido como investidor comum, não tem qualquer requisito, apenas a vontade para investir. E claro que o capital ali colocado, né? Senão ele não é um investidor como você só. Então, esse é o mais fácil de nós entendermos como um todo. Aqui já entra agora um pouco mais de critérios para um investidor qualificado. Então, qual é o requisito que ele tem? Esse investidor qualificado, ele tem que ter cerca de 1 milhão, só que não é 1 milhão assim, tem 1 milhão guardado no meu colchão. Tem 1 milhão em casa, tem 1 milhão na conta corrente. Não, ele não é considerado investidor qualificado, ele é considerado investidor normal. O que ele precisa então? Ele precisa ter esse 1 milhão investido. Pode ser na poupança? Pode. Pode ser em previdência privada? Pode. Pode ser em renda variável, criptomoedas? Pode. Mas esse dinheiro tem que estar investido. E ele tem que atestar por escrito que ele tem conhecimento sobre o mercado financeiro e consiga trabalhar com esse valor. Então, tipo assim, não é uma pessoa leiga que ganhou 1 milhão, ou herdou 1 milhão ou adquiriu esse valor não saiba o que fazer com ele. Não, ele precisa aferir. Hoje não é mais por escrito, claro, né? Nós temos o API, que é a análise do perfil do investidor pelas instituições financeiras, e lá eles vão ver se você tem conhecimento, se você vai colocando lá, e é tudo digital que nós assinamos hoje. Então, para eu ser um investidor qualificado, eu tenho que ter 1 milhão investido e atestar que eu conheça. Ou ter alguma das certificações abaixo, a AI, a CEA, a CGE, a CFP, que são certificações do mercado financeiro que te é, atestam, né, para trabalhar em determinadas áreas de instituições financeiras. Por exemplo, a CEA é uma prova, depois da CPA 10, da CPA 20, que é a responsável por qualificar os profissionais do mercado financeiro para que sejam consultores de investimento. Então, eles precisam ter essa certificação. Então, se eu tenho essa certificação e não tenho 1 milhão, eu posso ser considerado investidor qualificado, tá bom? O profissional é muito fácil de entender também. Ele tem os mesmos requisitos, eu preciso aferir que eu tenho conhecimento ou eu posso ter uma das certificações, a única coisa que vai mudar é o valor. Em vez de ser 1 milhão, agora é 10 milhões, tá bom? E o que seria investidor não residente? Como a própria palavra diz, é um investidor que não reside no nosso país. Uma pessoa, um chileno, um americano, um argentino, e assim por diante, qualquer parte do nosso globo terrestre, é um investidor não residente, aquele que não mora aqui. Digamos que eu, Matheus,
tenho condições financeiras e compro uma casa fora do país. Eu sou investidor não residente ou sou um investidor, digamos, profissional que tem já 1 milhão e consigo investir? Depende. Então, na nossa Constituição, né, na parte de regras que nós temos no nosso país, se eu moro há mais do que 6 meses fora, então eu posso ser considerado um investidor não residente. Digamos que eu passo a maior parte do período aqui no Brasil. Aí eu sou um cidadão brasileiro aqui perante essa parte de tipos de investidores, tá bom? Aí eu vou ficar em qualificado, normal ou profissional. Então, não residente é investidor de fora, tá bom? Vai colocar qualquer valor aqui. E todo investidor de fora, independente do valor que ele vai colocar, ele já é considerado um investidor profissional, tá bom? Agora vamos falar a respeito dessa imagem. Quando nós olhamos, parece que é algo assustador, na verdade. Nós temos aqui um, um monte de letra, um monte de número, cores diferentes, e é assustador para quem nunca se deparou com essa imagem. Nós temos aqui um home broker, claro que a ampliação muito maior, mas aqui nós temos um mercado de ações. Então, quando nós pensamos em ações, no dicionário já aparece ato que resulta em tudo aquilo que você faz, boas ações. Mas não é dessas ações que nós estamos falando, não. É os valores imobiliários que representam uma parcela do capital de uma sociedade, títulos que garantem aos seus proprietários ou investidores sua parte na sociedade. Vamos trazer uma forma muito mais palatável, tá bom? Vamos dizer que a Coca-Cola, a título de exemplo, tá bom? Eu tenha todo o controle da empresa. E aí, eu preciso avaliar fundos, eu preciso aumentar minha produção. Só que a primeira coisa que vem na minha cabeça é, nossa, eu posso ir até uma instituição financeira e pedir dinheiro emprestado. Com certeza. Eles vão me emprestar dinheiro, claro, tem um nome a zelar, tem uma boa reputação. Só que vai ter a taxa de juros. E conforme nós vemos a taxa Selic, quanto maior a taxa, mais juros eu vou pagar. Então, às vezes, uma ampliação pode custar milhões de investimento. Então, quanto seria para fechar a conta no final? É, ali. Fora que, quando eu penso em abrir ações, eu tenho que estar um porte muito mais robusto. A minha empresa já tem que estar bem encaminhada, já tem que ter um bom faturamento, e isso vai trazer uma credibilidade muito maior a ela. E o que seria uma ação? Então, digamos que eu tenho o controle dessa empresa, só que agora eu quero deixar uma pequena fatia para o mercado, vamos dizer com uma parcela de 10%. Eu ainda vou ter 90% da participação da empresa de governança sobre ela, e esses 10% eu posso vender para um sócio ou eu posso colocar para o mercado como um todo. A minha empresa, como eu trouxe ali, é uma empresa mega rica, milionária, bilionária. Só que 10%, para mim, talvez não faça tanta diferença. Mas esse valor é muito alto para uma pessoa comprar. Então, o que eu faço? Eu vou fracionar, eu vou fragmentar ela para que outras pessoas consigam comprar, nem que seja pequenas parcelas dela. E eu começo a ramificar e a diversificar. Nós temos, então, as ações surgindo isso. São pequenas parcelas e fragmentos da minha empresa. Claro que eu, dono da empresa, jamais posso ter menos do que 51% da minha empresa. Por quê? Senão eu vou perder total o controle dela. Metade está na mão de investidores, tem investidor anjo, tá na mão de sócios. Então, quanto mais eu vou dividir na minha empresa, menos dono dela eu vou ser. Não é verdade? Então, a gente precisa ter, toda vez que vai pensar em mercado de ações, e saber quantos por cento dessas ações estão no mercado e como que a empresa gere tudo isso, tá bom? Então, nós temos esse processo chamado de IPO, que é a oferta pública inicial. O que seria isso? Eu vou fazer o valuation da minha empresa, eu vou verificar qual é o faturamento, qual é a receita, os gastos que eu tenho no dia a dia, quanto que a minha empresa vale no mercado, e esse é o único momento em que a empresa consegue quantificar e colocar um preço ali nas ações. Por quê? Digamos que a minha empresa vale 1 bilhão, né? E eu coloco 10%, então seria 100 estipulado. Então, esse 10% é 100 milhões. Esse é o único momento que eu consigo estipular. Por quê? Uma vez que os meus acionistas compram, eles vão ter 10% da minha empresa, então meu lucro eles vão receber, eles vão ter
opção de alguns, né, opção de participar de assembleias, outros de algumas preferências em receber proventos, que são casos de dividendos, mas eu não tenho mais um controle de como minha empresa vai estar. Digamos que ano que vem minha produção aumente cada vez mais e ela aumente seu valor patrimonial. Então, às vezes o valor que eu tinha ali, que eu coloquei de 1 bilhão, subiu a 1,5 bilhão. Então, esses 10% se valorizou. Então, preços delas subiram. Só que digamos que eu também tive um produto que gerou uma doença para alguém, matou ela, por exemplo, ou um escândalo, isso fez com que a credibilidade da minha marca e minha empresa per- perdesse, né, essa confiança, fez com que as ações caíssem. Então, é muito volátil. Nós vemos diariamente os preços das ações subindo, descendo, e isso faz com que nós não consigamos compreender como será o futuro. Né? Imagina se a gente tivesse uma bola de cristal, a gente compraria as ações certas hoje, teríamos comprado Bitcoin há alguns anos atrás, 2009, e ter vendido hoje na alta. Então, é um mercado de incertezas, e acima de tudo, um mercado que não tem garantias, como, por exemplo, o FGC. Claro, ele tem algumas garantias legais que tornam muito mais viável, né? Nós temos a agência de rating, nós temos a CVM tomando conta, mas é um mercado de grande risco no capital. Eu posso investir hoje, amanhã, o preço das minhas ações pode desvalorizar, despencar, e eu posso estar esperando e contando com esse dinheiro e não ter, tá bom? Então, ações, ela tem esse intuito. Como funciona uma bolsa de valores, né, que nós ouvimos tanto falar? Então, uma empresa, ela tem essa intenção de ceder, né, parte dela e ramificar para que pessoas como nós possamos estar participando ou outras empresas comprando também. Então, elas emitem ações na bolsa para atrair investidores e capital. Então, eu vendi, né, digamos, 10% da minha empresa para uma pessoa e ela vai ter esse valor, beleza. Ela vai e já vai injetar. Se eu pego das ações e faço a mesma coisa, eu vou também ter esse dinheiro na hora. E sei que eu vou ter que pagar depois a questão dos meus lucros, os dividendos. Só que eu vou ter esse dinheiro livre na minha mão para eu fazer o meu investimento e eu sei que talvez, espero, né, que tenha uma boa rentabilidade. Então ele vai atrair. A Bolsa de Valores é a responsável pelo ambiente de negociação. Antes nós tínhamos os famosos pregões. Então, para quem aqui na início da década de 2000, existia bastante pessoas, né, já viu aqueles filmes do Lobo de Wall Street? Iam com papel, gritavam, olha, eu quero comprar essa ação, quero comprar essa. E o pessoal com o telefone ligando para vários investidores nacionais e internacionais. É uma loucura. Tem gente que fala que amava. Com a criação do Internet Bank, nós temos que hoje a gente faz tudo pelo nosso computador, pelo nosso celular, pelo mobile bank, no caso, e é muito mais prático. Você faz uma ordem de compra e venda em segundos e a própria instituição financeira, no caso a Bolsa de Valores, ela é responsável por fazer essa intermediação para que as duas partes não sejam lesadas. Nem eu de não receber o valor por vender e nem a pessoa que está comprando por não receber essa ação, tá bom? Então, depois nós temos investidores que compram e vendem ativos para lucrar com os resultados obtidos. Tem gente que compra só para virar sócio. Mas a grande parte da população compra com a intenção de, olha, essa empresa vai valorizar, essa empresa vai me pagar bons dividendos, e eu quero comprar porque eu acredito no potencial dela e no que eu estou investindo. E uma dica, hein? Toda vez que vocês investirem em ações, invistam em empresas que vocês conheçam, que vocês tenham uma familiaridade. Ah, não conheço, então vamos estudar a respeito. Digamos, eu, Matheus, não sei nada sobre maquiagem. Por que tal que eu investiria? Porque uma pessoa me recomendou? Não sei o que pode impactar essa empresa. Eu estou muito a par sobre esse assunto. Uma coisa que eu sou apaixonado são carros. Então, tudo que acontece no mercado automotivo de quatro rodas, eu estou a par e eu sei quais são as empresas, o que elas fazem, qual a origem delas. Então, eu tenho um certo conhecimento. Então, talvez se eu investisse em uma empresa voltada para esse segmento, eu teria muito mais confiança e dormiria muito mais tranquilo em saber que se acontecer algo no mercado, eu vou estar assim, meramente ciente, tá bom? E nós temos as corretoras que fazem a intermediação entre as empresas e os investidores. Então, nós temos a Bolsa de Valores, que é um mercado onde ela vai colocar na prateleira, e aí você não vai ter esse mercado direto, você vai através de uma corretora, uma instituição financeira, e ela faz essa compra para você. E ao fazer essa compra, ela emite a nota fiscal certinho, no caso seria colocar o seu nome, seu CPF, dizendo que você detentor daquelas ações, tá bom? E a CVM e a VSM
BSM é responsável pela regularização e fiscalização das ações. Lembra que eu falei que o Banco Central é o responsável por manter o poder executivo de executar as ordens do Conselho Internacional? A CVM também. E ela é voltada para a área de capitais, tá bom? E nós temos a B3, que é a Bolsa Balcão Brasil. Ela é bem conhecida, é a única bolsa de valores que nós temos no nosso país atualmente. E aqui está a história dela. Então, teve sua fundação em 1890, uma fundação da Bolsa Livre. Em 67, a Bolsa passa a se chamar Bovespa. E até mesmo hoje nós temos o índice Ibovespa, que é o índice das 100 maiores empresas cotadas no nosso país, que são assim mais representativos, que representam a maior taxa de retorno. E em 84, nós temos o início das operações da CETIP, que é a nossa segunda bolsa de valores, e 2 anos depois, nós temos o início da BMF ali. Então, eram várias bolsas de valores, só que elas resolvem fazer uma fusão. Então, em 2008, combinação entre Bovespa e BMF. Em 2017, nós temos a única bolsa ali, a BMF Bovespa e a CETIP se unindo e formando a B3, que é a nossa bolsa de valores do Brasil. Quando nós olhamos essa imagem, nós vemos os touros, que representam um símbolo de virilidade, força, robustez, representa o poder econômico de um país, de uma federação. Então, esse terceiro touro que vocês podem ver de cima é o touro de Wall Street. Ele é um touro de bronze. Claro que ele também tem outros metais ali, mas olha a robustez que ele tem, né? Cada um dos outros touros são de cada país do mundo, da Europa, é, América Central, Ásia. E nós temos o tourinho. Não sei se vocês viram nos anos passados, onde foi colocado. O tourinho, ele é uma obra de um artista brasileiro, que ele era de plástico, e foi colocado bem na frente da B3 como simbolização. E pensando bem, vocês acham que o Brasil, de fato, é um país que aparentemente apresenta ter uma robustez semelhante ao dos outros países? Talvez não. E ele teve grande impacto social para a nossa sociedade. Essa imagem aqui, ela representa o impacto. Hoje nós temos que mais da metade da população brasileira não tem um saneamento básico adequado. Então, que seria exatamente água, esgoto, coleta de lixo. Temos ainda que grande parte da população recebe menos do que R$ 5.000. Então, claro que valores está bem mais baixo do que isso. Será que hoje nós temos uma igualdade social, um índice de Gini adequado para a distribuição de valores, de renda, como outros países? Então, o tourinho teve um grande processo negativo e em menos de 2 semanas ele foi removido por essa questão. Quando nós pensamos nas maiores bolsas de valores, nós vemos que o Brasil está na top 20, nas 20 maiores bolsas de valores do mundo. Então, aqui está a lista. Nós temos que só em Nova York temos 3 bolsas. Nós temos na Austrália, África do Sul, Brasil, Canadá. E aqui está a lista, né? Nós temos das maiores bolsas de negociações do mundo e o Brasil, né, está na 20ª posição. Então, isso é uma boa colocação quando nós olhamos no cenário internacional. Dentro do processo de ações, nós temos as ações ordinárias e as ações preferenciais. Meu Deus, que sopa de letrinha, quanta coisa, calma. Primeiro simples. Então, quando eu compro um pedaço, uma fatia daquela ação, eu sou sócio da empresa, certo? Eu detenho ela e quando eu não vender, eu tenho os direitos ali de receber os títulos, de participar das assembleias, de ler o relatório, participar dessa cidade, eu digo no quesito de assistir, saber o que está sendo feito, tá bom? Mas tem umas diferenças de uma e da outra. Quando nós olhamos as ações preferenciais e ordinárias, vamos começar com as ações ordinárias. Elas têm a principal questão de você ter direito ao voto nas assembleias. Então, toda vez que a instituição que você está comprando ação vai fazer uma assembleia para saber dos seus acionistas, investidores, quais serão os próximos passos, as suas metas, o que eles acham desse plano? Você terá o direito de colocar o seu voto. Claro que ele
é proporcional à fração e à quantidade de ações que você tem. Então, digamos que eu tenho 0,0001%, eu volto a ver 0,0001% também. Então, será que vai ter de fato um peso significativo perante a ele? Pode ser que não, mas grande parte das vezes não, porque eu tenho um valor muito baixo. Se eu tenho 40% das ações, pô, então seu peso econômico, seu peso no voto é muito maior. Enquanto as ações preferenciais, elas não dão o direito ao voto. Você pode assistir às assembleias como qualquer outro acionista, só que você só não pode votar, tá bom? Então, as ordinárias, a principal questão dela é que ela tem o direito ao voto. E as preferenciais? Elas têm o direito de receber primeiro os dividendos. E num caso de falência da empresa. Então, digamos, a empresa do ramo imobiliário, ela está em processo de falência. Ela pode entrar com um processo judicial de recuperação, né, dessa empresa. Ela pode, no fim das contas, vender os seus terrenos, os seus lotes, a fim de pagar suas dívidas, né? Só que o investidor preferencial ele tem preferência em receber, enquanto o ordinário eles vão pagar os preferenciais, vão pagar os funcionários, vão pagar os seus credores e, por fim, vai pagar os ordinários. Então, numa questão de segurança, às vezes o preferencial pode ser melhor ou, na sua estratégia, o ordinário pode ser melhor. Qual é melhor para investir? Preferencial ou ordinário? Depende. Nós temos várias ações cotadas, nós temos ações da mesma empresa, tanto preferenciais quanto ordinárias, e ambas vão tratando sobre normas diferentes. Então, tem ações preferenciais que rendem muito menos que ações ordinárias no mercado, tá bom? E nós temos as ações também chamadas de units, que é o conjunto de ações ordinárias e preferenciais. É comum as units no mercado sejam formadas por mais de uma classe de ações. Exemplo, uma ação ordinária e duas ações preferenciais. Nós temos essa opção também, tá bom? Então, as ações ON, que são as ações ordinárias, e as PNs são as preferenciais, e a UNIT são as units. Toda vez que vocês veem aquelas prefixos, né? Vou até mostrar aqui para vocês antes. Vocês podem observar que ela tem esses números. Então, por exemplo, vamos pegar lá de cima. BRS R6. Depois BTOW3. Por exemplo, essa BTOW3. Esse 3 representa de ordinária. Então, você tem direito ao voto. E quando vocês veem o número 4, é uma ação preferencial. Claro que nós temos outros tipos de ações, outras derivações com outros números, mas os mais utilizados são as ações preferenciais, ordinárias e depois as units, tá bom? E agora nós vamos falar sobre day trade. Day trade é bem famoso. Quem nunca viu um comercial falando, nossa, investa seu dinheiro aqui, que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Isso é operações de day trade, a grande parte delas. Então, trading é o ato de você vender e comprar. E o day simboliza dia. Então, day trade são operações na bolsa de valores de compra e venda de ativos realizados no mesmo dia. Então, é um processo totalmente especulativo. Eu compro e eu vou vender no mesmo dia achando que essas ações eu vou ganhar. Só que eu não vou comprar uma ação, eu vou comprar um lote delas. Por quê? Digamos que eu compro por R$ 1 a minha ação e ela rendeu e eu vou pagar por R$ 2. Eu vou vender por R$ 2. Eu ganhei R$ 1 nessa operação. Só que tem a taxa da minha corretora, que ela vai cobrar para fazer isso. Tem um imposto de renda. Então vocês viram que às vezes um valor muito pequeno pode não ser vantajoso. Quem pode fazer? Qualquer pessoa que tenha acesso à internet e uma conta em uma corretora. Mas é indicado para investidores que já possuem conhecimento sobre as variações do mercado. Porque é um mercado totalmente volátil. Eu posso colocar hoje meu valor e no fim da tarde pode perder. Por quê? Às vezes eu não tenho experiência no mercado, às vezes eu não sei a empresa que eu estou trabalhando e eu posso perder muito valor e injetar e se tornar um vício. Então, day trade são operações realizadas diariamente. Nós temos um estudo que mostra que 95% das pessoas, num período de 10 anos, que fazem day trade, 90% têm grandes perdas, maiores do que lucros. E isso revela o quê? A falta de maturidade das pessoas. Por quê? Investir em ações, muitas pessoas veem como uma questão de aposta. Nossa, vou colocar meu dinheiro ali, se não render, eu vou vender na hora, tem uma aversão a risco. Então, ou não, tô colocando a empresa está caindo, mas vou colocar mais porque eu sei que ela vai crescer. Então, é muito importante que você conheça sobre esse mercado e que você aprenda
e procure pessoas de fato especialistas que possam te ajudar a esse processo, tá bom? Então, por exemplo, processos como jogos de azar, eles são totalmente especulativos. Parecem diferentes, né? Claro que não é regulamentado, outros podem não ser, mas assim, são jogos de azar. Por exemplo, quando eu invisto um jogo desse, eu vou colocar e vou falar, nossa, será que eu vou ganhar o meu valor? Será que eu vou enriquecer? Pode ser que aconteça. Mas a probabilidade a longo prazo é que você perca muito mais, ou para as pessoas isso é o retorno. É a mesma coisa que acontece com o day trade. Tem que ser muito bom aceitar o momento certo, o valor certo, para comprar e vender no melhor momento. Então, nem sempre eu vou acertar esses períodos no mercado, ter esse feeling, e isso pode me gerar muitas perdas, tá bom? Então, às vezes, até mesmo esse jogo de azar pode gerar uma questão de pirâmide. Depois nós temos o swing trade, o que seria? Day trade, como a própria palavra diz, day. Eu vou comprar e vou vender no mesmo dia. Swing trade, eu vou comprar em um dia, eu posso vender amanhã, posso vender daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Mas eu tenho a intenção de vender. Então, é uma operação de curto a médio prazo, uma compra e a venda de ativos usando a análise e a tendência do mercado. Então, eu vou avaliar muito mais a fundo. Eu não tenho essa pressa para vender. Eu posso ter um pouco mais de tempo para respirar, analisar, calcular se vale a pena ou não comprar ou vender as ações que eu já tenho, tá bom? Então, o objetivo é ganhar dinheiro na variação dos preços de forma versátil e rápida com as oscilações, porém com menos risco. Se eu faço day trade, se no dia fechou negativo e eu tenho a intenção de vender, pô, perdi muito dinheiro. Se hoje as ações teve uma diminuição drástica e amanhã vai aumentando conforme o tempo, eu posso ir surfando nessa onda e me dar super bem com ela. Então, o swing trade é essa questão de esperar a médio prazo, tá bom? E também qualquer pessoa que tem acesso à internet e já tenha um certo conhecimento seria o indicado. E o último seria o buy and hold, que é comprar e esquecer. Então, por exemplo, eu estou com 20 anos, continuação daqui a 70 anos, nossa, 70, teria com 90 anos. Digamos que eu resolva ver com as ações. Empresas que são de grande porte hoje, Apple, Microsoft, Tesla, nós vemos que nos últimos 10, 15, 20 anos, a tendência é o quê? Crescer cada vez mais. Por quê? As empresas deram muito certo, só que quantas deram certo e quantas deram errado? Quantas empresas será que eu investiria e talvez perderia? E o buy hope, essa é a questão. Não importa o valor que esteja hoje ali no day trade, não importa o valor que esteja amanhã, eu quero comprar e deixar esse dinheiro lá. Vai gerando dividendos e eu vou comprando mais. Então, trata-se de uma estratégia de investimento de longo prazo baseada na compra de ações, na sua manutenção e análise do mercado. E o objetivo principal a finalidade do buy and hope é obter uma receita de dividendos que gere uma renda extra para você, tá bom? Qualquer pessoa pode investir também. Aqui eu trouxe para vocês o valor da Apple. Olha o quanto ela foi rendendo com o passar dos anos. Então, para quem fez o buy and hold e esperou cerca de 12 anos, pô, ele ganhou muito dinheiro. Pode receber todos os semestres ou anualmente os dividendos, a sua própria ação, ele foi se valorizando, que são, no caso, as duas formas de eu ganhar o capital. Aqui eu coloquei a avaliação da Petrobras, é uma ação ordinária, e olha a avaliação que nós tivemos do preço das ações. Para quem comprou em 2020, logo depois do começo do ano, que caiu, o pessoal entrou em colapso, olha quanto que ela foi crescendo e chegou no seu ápice, pelo menos nesse lapso temporal. E olha aqui o faturamento, o crescimento da Amazon. Ela cresceu cerca de 804.322% desde 1996 até 2020. Olha o quanto essa empresa cresceu. E uma pessoa que investiria nela no passado teria hoje. Então, buy and hope tende a ser mais promissor do que os outros dois. Claro que tudo vai de estratégia, tá bom? E aqui nós vemos nessa imagem as maiores redes, né? Nós vemos a Apple, o Google, a Meta, que são as Big Techs, que nós conhecemos, são as empresas que dominam o setor de tecnologia. São empresas que tendem a ter lucros imensos. Claro que nós temos hoje a IA com uma grande preocupação, cada uma das empresas estão desenvolvendo suas próprias tecnologias, trabalhando em parceria, mas as Big Techs são as responsáveis hoje pelo grande faturamento do nosso mundo. A maior parte delas está centralizada no continente norte-americano, principalmente nos Estados Unidos, e
É um país que tem as maiores empresas cotadas na bolsa de valores, são empresas que valem trilhões, como por exemplo é o caso da Apple. Ela tem um faturamento anual maior do que muitos países. Então, quando nós pensamos em investir no mercado de ações, eu posso começar a investir nas best sellers, como por exemplo a Amazon, a Alphabet, Microsoft, Meta, e depois eu posso ir pensando em empresas menores. Claro que essas empresas talvez não tenham um ganho tão grande, não sabemos. Mas é muito mais fácil eu pegar mais barato uma empresa que eu confie, que eu acredite, e eu vou acompanhando esse período a longo prazo, porque eu posso ter lucros grandes. Então, eu coloquei o lucro das Big Techs. Olha o faturamento que vocês podem ver anual. É coisa absurda que nós temos de receita. E aqui nós temos Warren Buffett, o maior investidor da Bolsa de Valores vivo até hoje. Ele já passou da casa dos 90. E aqui está a sua construção de fortuna. Então, com 14 anos, ele tinha cerca de R$ 5.000. Com 15 anos, cerca de 6 mil. Vocês de um ano para o outro, ele aumentou só R$ 1.000. Claro que ele era um adolescente, né? Muitos de nós nunca teve esse valor, a gente sempre gastávamos a mais. Só que olha o poder dos juros compostos. Com 30 anos, ele chegou no seu primeiro milhão. Em 2 anos, ele aumentou em R$ 400.000. Só que aí, de 32 para 33, ele dobrou o seu patrimônio, investindo em ações. E olha, com os 87 anos, o patrimônio que ele chegou, 86 bilhões. Hoje passa de 5 bilhões de seu patrimônio. Então, foi uma pessoa que fez uma fortuna totalmente no mercado de ações. Soube estudar, soube vender no momento certo. As empresas que tinham uma boa percepção, depois mostraram que não tinha, fez uma alocação de carteira. Então, entender sobre o mercado de ações é muito importante para quem quer começar a ingressar numa outra área de investimentos, de renda variável. Então, as ações tendem a ter um bom retorno a longo prazo no buy and hold, mas pode ser também grandes oportunidades tanto no day trade quanto no trade. Claro que são perspectivas, são cálculos que nós fazemos, probabilidades, mas o risco é grande de você dar muito certo ou também dar muito errado, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição e pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Tchau, tchau.